Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas e hoje, 15 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 5 anos de LGPD, Brasil avança na proteção de dados pessoais. Bancos dos Estados Unidos são multados por usarem o WhatsApp para fazer negócios. E Phishing Evil Proxy atinge 120 mil usuários do Microsoft 365. E eu começo com essa notícia que fala: 5 anos de LGPD, Brasil avança na proteção de dados pessoais. Desde que foi sancionada 5 anos atrás, a LGPD foi alvo de diversos complementos promovidos pela Autoridade de Proteção de Dados, de forma a preencher todos os 60 tópicos em aberto na lei. Desde então, a autoridade já avançou em 29 processos de conformidade com a LGPD, sendo 9 deles de caráter sancionatório e uma multa já efetivamente aplicada. Ela ainda deve se debruçar sobre outros 630 comunicados de incidentes cibernéticos envolvendo dados pessoais. De acordo com o presidente da NPD, Valdemar Gonçalves, já se efetivaram avanços importantes no contexto de privacidade de informações, apesar da lei nova e da autoridade reguladora ainda em formação. 2 anos depois da criação da NPD, em 2020, foram entregues orientações e guias importantes aos cuidados de informações registradas na rede, especialmente envolvendo grupos sociais específicos e setores críticos da economia nacional. Na visão de outros especialistas presentes na cerimônia, a sociedade brasileira deve esperar novos passos da NPD em favor da aplicação mais sólida da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso deve se dar especialmente com mais entes públicos e privados engajados em um tema que transcende barreiras de negócios e funções administrativas. Esse ponto foi ressaltado pelo senador Eduardo Gomes, um dos participantes da mesa de abertura. De acordo com ele, é importante o governo considerar essa temática como uma demanda de Estado. A ideia é criar ao longo do tempo uma cultura de proteção de dados, tornando-se uma consciência coletiva entre os brasileiros. O secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt, concordou com a fala de Gomes e reforçou a necessidade de criação de mais ambientes transversais de comunicação e diálogo, alcançando todos os setores de governo. Segundo Brandt, essa visão é necessária para agregar amplamente a sociedade e todos os diversos setores públicos. O presidente da NPD enxerga com bons olhos os avanços do Brasil em relação à proteção de dados e privacidade. De acordo com Patrícia Peck, advogada especializada em direito digital, o Brasil avançou nesses últimos 5 anos, tanto do ponto de vista de ter uma lei específica para tratar da matéria de proteção de dados, quanto por elevar a garantia constitucional com a EC 115, que alterou o artigo 5º da Constituição Federal. A especialista também lista outros pontos que a LGPD ainda precisa tratar, como questões ligadas ao tratamento de dados pessoais sensíveis por entidades religiosas, termo de ajustamento de conduta, inteligência artificial e diretrizes para a política nacional, além da campanha nacional de conscientização para aumentar a cultura do brasileiro e das instituições na proteção de dados pessoais. 5 anos é um bom período, obviamente que muita coisa evoluiu, como a matéria bem disse, mas há muitos aspectos ligados ainda à cultura e ao valor que as empresas deveriam dar a essa lei e que ainda, por vezes, acaba despriorizando, né? Acaba direcionando outros focos e achando que vazamentos de dados são menos relevantes. Isso mostra, obviamente, que o aspecto cultural precisa ser muito trabalhado. Mas temos bons avanços, já temos uma estrutura pronta. Como qualquer processo, não só os de segurança, mas como qualquer processo, a partir dos ciclos de melhoria contínua, obviamente, vai ganhando maturidade. Bancos dos Estados Unidos são multados por usarem o WhatsApp para fazer negócios. O governo dos Estados Unidos deu mais um duro golpe em uma série de bancos do país pelo uso do WhatsApp e outros mensageiros na realização de negócios e contatos com clientes ou entre seus próprios funcionários.
um total de 549 milhões de dólares em multas foram emitidas às instituições do país, desde o gigante Wells Fargo até organizações menores, principalmente aquelas envolvidas em transações no mercado financeiro. A ideia geral é que, ao utilizar o WhatsApp, Signal ou até iMessage da Apple para se comunicarem, os bancos falharam em cumprir regras federais de armazenamento de dados e manutenção de registros financeiros. Em alguns casos, o governo dos Estados Unidos até encontrou indícios de que as conversas aconteceram por estes meios, justamente para que não ficassem registradas em um comportamento que vinha acontecendo pelo menos desde 2019. O Wells Fargo, quarto maior banco do país, acumulou o maior total de sanções, devendo pagar mais de 200 milhões de dólares aos órgãos federais. As penas totais emitidas a 11 instituições americanas se dividem entre 289 milhões emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários, SEC, e outros 260 milhões através da Comissão de Negociações de Contratos Futuros de Commodities, CFTC. A maior preocupação dos órgãos reguladores é com as movimentações no mercado de ações, com leis federais obrigando as instituições do setor a manterem registros de transações e negociações para que possam ser avaliadas em investigações ou fiscalizações de compliance. A recomendação oficial é do uso de e-mail para garantir um tratamento igualitário de clientes, bem como o armazenamento de informações, mas as instituições descobriram que canais alternativos eram usados justamente para fugir desse escrutínio. Em uma análise da CFTC, por exemplo, 13 funcionários do Wells Fargo foram flagrados usando o Signal para se comunicar não somente com clientes, mas também gestores, incluindo aqueles responsáveis pelos setores de conformidade da empresa. Mais de 100 trabalhadores da instituição participaram de conversas ao longo dos últimos 4 anos, com milhares de mensagens trocadas fora dos canais oficiais, em desacordo com as leis federais e também normas de comunicação da própria companhia. Para o órgão federal, ficou clara a cumplicidade da administração da instituição quanto ao uso de métodos de comunicação obscuros e sem o devido armazenamento. Em comunicado à imprensa americana, o Wells Fargo disse apenas estar satisfeito por resolver a questão judicial. O banco é o quarto maior em atividade dos Estados Unidos. Desde 2021, quando os órgãos reguladores dos Estados Unidos começaram a prestar atenção no uso do WhatsApp, Telegram, Signal e outros para a comunicação entre clientes financeiros, mais de 2 bilhões de dólares em multas já foram emitidos. Outros grandes nomes do setor, como JP Morgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup, também receberam sanções do tipo. Vocês já imaginaram se essa moda pega? Não é só os bancos que têm esse hábito. Esse é um hábito que está enraizado. A troca de mensagens de trabalho por canais não oficiais acaba acontecendo, não só nos Estados Unidos ou com instituições bancárias, mas em todos os países com qualquer tipo de negócio. É um recado duro, mas de certa forma tem sua razão de ser. Tem sua razão. É impossível controlar dispositivos não corporativos ou ainda ter rastreabilidade a partir de qualquer canal que não os canais aprovados. Mas a cultura ela não existe ainda fortemente. Quando a cultura não existe, esse tipo de sanção acaba sendo aplicado justamente para forçar a aderência a uma boa prática que já deveria estar sendo seguida. Recado duro que, obviamente, pode ter repercussões. Se essa moda pegar, vai sobrar multa para tudo que é lado. Phishing Evil Proxy atinge 120 mil usuários do Microsoft 365. O Evil Proxy está se tornando uma das plataformas de phishing mais populares quando se trata de atacar contas protegidas por autenticação multifator. Pesquisadores da Proofpoint identificaram uma assustadora quantidade de 120 mil e-mails de phishing direcionados a mais de uma centena de organizações, todos com o objetivo de comprometer as contas do Microsoft 365. Os resultados do levantamento conduzido pela Proofpoint
acendem sinal de alerta para o alarmante aumento de incidentes bem-sucedidos de comprometimento de contas na nuvem ao longo dos últimos 5 meses. É importante destacar que esses ataques têm tido impacto principalmente entre os executivos de alto escalão das organizações. A empresa de segurança cibernética observou uma campanha em grande escala apoiada pelo Evil Proxy, que combina representação de marca, evasão de detecção de bot e redirecionamentos abertos. Evil Proxy é uma plataforma de phishing como serviço, que emprega, melhor dizendo, proxies reversos para retransmitir solicitações de autenticação e credenciais de usuários entre o usuário-alvo e o site de serviço legítimo. Como o servidor de phishing faz proxy do formulário de login legítimo, ele pode roubar cookies de autenticação quando o usuário faz login em sua conta. Além disso, como o usuário já tem que passar por desafios de MFA ao fazer login em uma conta, o cookie roubado permite que os operadores da ameaça ignorem a autenticação multifator. Conforme relatado em setembro do ano passado pela Re-Security, o Evil Proxy é vendido para criminosos cibernéticos por uma assinatura de $400 mês, prometendo capacidade de segmentar contas da Apple, Google, Facebook, Microsoft, Twitter, GitHub, GoDaddy e PIP. Uma nova campanha de phishing observada pela Proofpoint desde março está usando o serviço Evil Proxy para enviar e-mails que se fazem passar por marcas populares como Adobe, DocSign e Concur. Se a vítima clicar no link incorporado, melhor dizendo, ela passa por um redirecionamento aberto via YouTube ou Slick Deals, seguido por uma série de redirecionamentos subsequentes que visam diminuir as chances de descoberta e análise. Eventualmente, a vítima chega a uma página de phishing do Evil Proxy que reverte os proxies para a página de login do Microsoft 365, que também apresenta o tema da organização da vítima para parecer autêntico. Os pesquisadores descobriram que a campanha mais recente redireciona os usuários como um endereço IP turco para um site legítimo, essencialmente cancelando o ataque, o que pode significar que a operação está baseada na Turquia. Além disso, a Proofpoint notou que os invasores eram muito seletivos em relação aos casos em que prosseguiriam para a fase de controle da conta, priorizando os alvos VIP e ignorando os mais baixos na hierarquia. Daqueles cujas contas foram violadas, 39% eram executivos C-level, 9% eram CEOs e vice-presidentes e 17% eram diretores financeiros e o restante eram funcionários com acesso a ativos financeiros ou informações confidenciais. Depois que uma conta do Microsoft 365 é comprometida, os operadores da ameaça adicionam seu próprio método de autenticação multifator por meio do aplicativo autenticador com notificação e código para estabelecer persistência. Os kits de phishing e de proxy reverso, e o Evil Proxy em particular, são uma ameaça crescente capaz de fornecer phishing de alta qualidade em escalas perigosas, ignorando medidas de segurança e proteção de conta. As organizações só podem se defender contra essa ameaça por meio de maior conscientização de segurança, regras de filtragem de e-mail mais rígidas e a adoção de chaves físicas baseada em FIDO, Fast Identity Online, conjunto de especificações técnicas que definem mecanismos de autenticação do usuário que reduzem a dependência de senhas. Matéria realmente preocupante e que mostra claramente, por isso não vou me alongar aqui na discussão, que o caminho, além de busca por, segundo múltiplos fatores de autenticação mais seguros, é a conscientização. Como muitas pessoas ainda caem nesses e-mails de phishing, acabam eventualmente também comprometendo a segurança de suas empresas por esse motivo. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa, as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!